Fala comigo, tudo bem? Eu sou o Felipe Gibran. E eu sou o Walter Pinheiro, e esse é o ORPcast. Nós estamos fazendo essa série, batendo um papo sobre decolonialismo e outros olhares, quem sabe até os olhares latino-americanos, sobre a vida, sobre a teologia, sobre o mundo. E hoje nós temos aqui o privilégio de conversar sobre decolonialismo a partir da perspectiva filosófica com a queridíssima Suzy Pisa. Seja muito bem-vinda, Suzy. Obrigado por estar aqui batendo esse papo com a gente. Obrigada a vocês pelo convite. Prazer é todo meu. Coisa boa. Ô Suzy, para a gente começar esse bate-bola aqui, eu queria que de repente você falasse um pouquinho da sua história, da sua trajetória. Como é que você se define? Quem é a Suzy? Eu sou educadora, sou filósofa. Acho que as duas coisas, assim, pelo menos profissionalmente, me definem bem. Eu também procuro não separar muito uma coisa da outra, né? Nunca gostei muito da filosofia longe da educação, e também não consigo ver a educação muito longe da filosofia. Então acho que essas duas palavras é o que me definem mais. E ao mesmo tempo, não é qualquer educação nem qualquer filosofia. Acho que eu sempre tentei trabalhar numa perspectiva transformadora de diminuição do sofrimento. Assim, sempre me incomodou muito, enfim, o tipo de país que a gente vive, as situações a que estamos todos submetidos, e principalmente os mais vulneráveis. Então eu tento colocar o meu trabalho de educação e da filosofia a serviço disso. Acho que isso é o que mais define minha atividade profissional. E como é que foi essa caminhada, assim, Suzy? Como é que a filosofia ela entra na sua vida? A minha formação acadêmica começou com ciências sociais. Eu sou do ABC Paulista, moro em São Paulo agora, mas morei boa parte da minha vida no ABC Paulista, então fiz ciências sociais na Fundação Santo André, e foi lá que eu conheci a filosofia. Então o primeiro contato, na verdade, foi com as ciências humanas, né? Mais especificamente com a antropologia, com a política, com a sociologia. Mas eu sempre costumo dizer que sempre é um professor, né? Um professor que passa na nossa vida e que nos atravessa com essas áreas do conhecimento. E comigo foi assim também. Então, quando eu saí das ciências sociais, eu fui para fazer filosofia, também lá na região. E a partir daí, eu não consegui largar mais. Assim, eu acho que ela é muito mais que uma área, né, do saber, ou que uma profissão, é uma escolha de vida mesmo. Você acaba se dedicando a ela de uma maneira bastante integral. Então isso acabou atravessando a minha história toda. Eu me sinto mexendo com isso praticamente o tempo todo. E na Metodista eu tive algumas experiências bem bacanas. Eu fiz faculdade lá, né, na Universidade Metodista. Tive uma formação clássica, mas ao mesmo tempo muito parecida com o que se tem em USP, Unicamp, enfim, nos departamentos, né, mais consagrados da filosofia, mas ao mesmo tempo tive a oportunidade de já conhecer essa filosofia mais marginal. Então, Suzy, eu te conheci, né, através de uma entrevista que eu assisti sua pelo YouTube, no canal Quem Somos Nós. Achei fantástico. Você repetiu aqui de novo, né, que você parte da filosofia uma questão mais periférica, uma questão mais de olhar para o outro, para o sofrimento. Eu e o Gibran, a gente tem um pensamento teológico que é muito parecido. O nosso caminho na teologia foi estudar a teologia clássica, europeia e depois americana, e a gente se encontrou na teologia latino-americana. Então os pensadores latino-americanos, eles fizeram um papel essencial na nossa caminhada. Como você descobriu essa questão da filosofia latino-americana? Como que isso apareceu na sua educação acadêmica? Então, lá na Metodista, assim, a ideia da América Latina, ou seja, a América Latina como ideia, ela já ficava rondando um pouco a gente, inclusive porque a Metodista tem um dos principais programas de ciência da religião do país e tal. Apesar da gente não ter contato direto, não era a minha formação, né? Não estava ligado à teologia e também não fazia ciência da religião. Mas muitos dos professores que atuavam na filosofia também atuavam nesse programa. Então, assim, os autores iam chegando, né, de um jeito ou de outro, mas eu ainda escutava e ficava com certo distanciamento. Nas ciências sociais eu só tive formação europeia, então também, né, não foi lá. Mas quando eu estava no terceiro ano da faculdade, o curso de 4 anos, então no comecinho do terceiro ano, exatamente na metade do curso, chegou um professor chamado Danilo de Mano de Almeida,
um professor que infelizmente morreu muito jovem, né, poucos anos depois, mas eu tive a oportunidade de conviver com ele por mais de uma década. Ele chegou com essa perspectiva, tinha feito um doutorado na França, mas ele foi como latino-americano fazer doutorado na França, então ele chegou deve ter virado a cabeça de todo mundo lá, e ao chegar aqui, virou a nossa cabeça aqui também. Então, assim, ele foi o grande responsável pela nossa virada epistemológica, porque, na verdade, o que aconteceu foi um choque com o que ele trouxe. Porque não só ele trouxe o pensamento latino-americano, naquela época a gente não chamava de pensamento decolonial, né? Essa terminologia não estava entre nós, então a ideia era uma filosofia latino-americana, um pensamento latino-americano, mas foi mais do que isso, assim, ele revelou a filosofia de uma maneira geral, né? Eu lembro de um curso que ele ministrou para a gente de ontologia, em que ele fazia um caminho bem clássico, né? Começando com Parmênides, depois Tomás de Aquino, depois Kant, depois Heidegger, e quando a gente já estava praticamente no final de um ano de trabalho, bem sistemático, daquele curso bem ortodoxo de ontologia, ele simplesmente coloca na lousa, e uma ontologia latino-americana? Nunca vou esquecer o impacto que isso teve na minha vida, porque eu não acreditava que era possível você adjetivar o termo ontologia com uma expressão geográfica. A gente travou naquela aula, assim, a gente não tinha condições de entender o que ele estava querendo com aquilo, porque as outras não foram apresentadas como ontologias europeias, elas foram apresentadas como ontologia. E de repente ele chega e coloca, bom, agora a gente vai estudar uma ontologia latino-americana. E aí ele traz a filosofia do Henrique Dussel. Então, para mim, o mais impactante não foi tanto conhecer os autores latino-americanos, mas mostrar o sentido geográfico da filosofia. Então, ele é o grande responsável. E não foi só na minha história. Tenho, enfim, um grande parceiro de trabalho, que é o Daniel Pansarelli, que também é um grande especialista em filosofia latino-americana, que também foi... É o velho despertar do sono dogmático, entendeu? É isso que aconteceu com a gente, né? Só que em outros termos, né? Quando você descreve a sua trajetória assim, a gente se encaixa muito nela, porque eu acho que o diálogo da filosofia e da teologia, ele sempre foi, desde o início da teologia cristã, isso sempre foi muito próximo, né? E para nós também, quando a gente vai descobrir essa ideia de teologia latino-americana, a grande surpresa não é que existem pensadores aqui na América Latina que fazem teologia, é que a gente pode fazer uma teologia a partir do nosso contexto, a nossa realidade importa. Então, quando a gente descobre que a teologia europeia ela é só um recorte, uma forma de pensar, isso também é assustador, porque para nós era tipo um absoluto dogmático. Então, tipo, é a mesma coisa. Exatamente. A questão toda é lógica. Essa é a revolução. É você perceber que você não está falando do todo, você está falando da parte. Então, você estava tomando uma parte como se fosse o todo. Então, quando você chega nesse momento, é isso que mudou em você. Não é que você vai ter mais repertório a partir de agora, né? A gente não precisa de mais filósofos para colar na nossa pele. Não é exatamente esse acho que o grande ganho. É claro que é super importante, né? A gente conhecer os nossos pensadores, porque isso tem a ver com a nossa cultura. Mas me parece que quando você descobre que o todo é parte, tudo muda, né? É um ganho teórico fantástico. Então, uma coisa, eu vim do direito, assim, aqui na Universidade de Minas Gerais, né? A gente tem até um busto do Kant e aquela coisa toda, e o endeusamento da ideia do Kant aqui para nós do direito é uma coisa fora de série. Mas depois de sair da universidade e tal, foi que eu me assustei quando eu deparei com alguns textos dele dizendo sobre a maneira como se deveria amansar os negros, aquela coisa toda. E, lógico, ele é um cara, né, fruto do tempo dele, aquela situação, mas aí é que você vai percebendo como é extremamente necessário produzir o saber para além desse recorte europeu, né? Porque, veja, uma das maiores influências aqui para essa nossa ideia do direito aqui é uma pessoa que faz um recorte absolutamente racista da perspectiva dos africanos, né? Então, isso tem um caráter libertador, né, Suzy? Então, Felipe, o caso do Kant é um caso bem interessante. Inclusive, como muitos estudantes de filosofia, né, acho que a maior parte dos estudantes de filosofia do Brasil estudaram Kant. Porque, assim, a maior parte dos programas de filosofia do Brasil, os programas reconhecidos de pós-graduação, até, sei lá, 7, 8 anos atrás,
predominantemente orientaram trabalhos de mestrado e doutorado sobre Kant. Então a gente tem uma comunidade kantiana no Brasil ela é quantitativamente assustadora. Muita gente estuda Kant, né? Então, quando você... E aí eu falo, então, eu estou dizendo isso para dizer que eu não falo de fora do Kant, eu estudei muito Kant, então eu falo de dentro. Então, porque às vezes quando as pessoas escutam quem vem de uma linha decolonial falar alguma coisa sobre os filósofos europeus, acham que a gente não sabe o que está falando, né? Eles não gostam de europeu, então eles não sabem o que estão falando. Eu sei exatamente bem. Aí quando você fala, você tem um filósofo que ele é racista, né? Naturalmente que Kant não é o único, né? A gente tem muitos. Eu acho que tem uma questão aí extremamente importante. Eu produzi um artigo com o meu colega Daniel Pansarelli que a gente usava o seguinte argumento: sim, o Kant é um homem do seu tempo, e convenhamos, a gente não tem nenhum problema com Kant, porque o Kant já morreu e, portanto, isso não é exatamente um problema para nós. A grande questão é você ter uma reprodução do pensamento, e ela também é uma reprodução parcial, porque essa comunidade kantiana, ela não reproduz o racismo do Kant. Aliás, boa parte da comunidade kantiana nem se dá conta disso, porque são textos específicos que tratam disso, né? Você não vai encontrar racismo na crítica da razão pura, por exemplo. Você vai encontrar racismo no texto de antropologia, onde o racismo aparece, né? Quando você vai falar de antropologia, certo? Você não vai encontrar necessariamente o racismo quando você vai falar de outros temas. Então, sempre as pessoas que estudam o filósofo, elas também se dão conta disso. E aí a gente passa a ter problema com uma academia que reproduz aquilo que não conhece. Há uma especialização muito grande, né? São pessoas que são especialistas em uma obra, ou em uma discussão, ou em um tema específico, mas que não olham aquilo como produto humano, e como você disse, como produto do seu tempo, né? E aí a gente passa a ter um problema, porque a teoria está viva entre nós, sendo reproduzida. E não é só essa ideia, tem muitas outras ideias, né? Ideia, por exemplo, de que há progresso, de que as coisas estão indo para o melhor. Isso é uma ideia kantiana também. Vocês estão vendo isso em algum lugar? Porque eu não... sinceramente. E só para deslocar um pouco da questão racial, quer dizer, essa ideia... Em que ela nos ajuda hoje, né? Essa é uma ideia do século XVIII. O ser humano está progredindo para o melhor, né? Pois é, então, não, né? E a gente hoje tem condições de fazer uma crítica disso. Então, acho que seria importante, de fato, ter uma relação com as filosofias que fosse mais viva, né? Mas quando você fala do busto, Felipe, você já definiu tudo. Esse é o problema. As pessoas não se relacionam com as teorias, elas se relacionam com ídolos. E aí acabou a conversa, né? E fora que tem esse lance da persona que a gente cria, porque, assim, pesquisadores, né, cientistas como você, que estão na academia, vocês, de fato, debruçam sobre as obras. Mas, por exemplo, na minha formação lá do direito, né, por mais que alguém me desse um texto ou outro, a gente não lê os filósofos. Então eu li o que alguém escreveu e comentou sobre Kant. Eu li o que alguém escreveu e comentou sobre o Kelsen. Então a gente vai criando uns estereótipos, assim, uma idealização a partir daquele recorte sobre a obra, né, sobre o todo da obra, que também é difícil. E aí, assim, isso vai se tornando quase que uma verdade, né? Aquilo que alguém disse sobre o Kant é o que ele é, porque eu não tive acesso ao todo, então vai se reproduzindo Felipe, e o pessoal começa a fazer isso com os decoloniais agora também, né? Porque o pessoal lê muito pouco, e aí começa também a propagandear os teóricos decoloniais sem ler os textos. Então, assim, isso é um problema mesmo, que atravessa a nossa academia de várias formas. Mas eu acho interessante essa chamada de atenção. E só para complementar essa questão desse racismo estrutural, né, nos filósofos modernos, porque aí tem uma infinidade deles, um caso que quase ninguém fala é o caso do Rousseau. O Rousseau tematiza a liberdade, é um dos grandes temas da filosofia do Rousseau, é uma questão extremamente importante, e ele simplesmente não trata da escravidão nas colônias. Só que está acontecendo embaixo do nariz dele. Então eu costumo brincar que
a filosofia dele se faz com hipocrisia, porque é o grande baluarte da liberdade, você constrói grandes textos sobre liberdade, né? E não dá para falar que era um filósofo de gabinete, que ficava trancado em casa, que não saía nunca, sabe? É outro tipo de experiência. Consegue tematizar a liberdade sem falar da escravidão nas colônias, que estavam sendo feitas pelos franceses mesmo. Então é uma coisa muito maluca, assim, essas filosofias clássicas da modernidade, elas precisam ser olhadas hoje com muito cuidado, principalmente naquilo que ainda permanece entre nós, né? Quando a gente pensa na ideia do conceito, do pensamento filosófico das academias e da formação da sociedade na Europa e no Brasil, quando a gente parte para o assunto da teologia, é a mesma coisa. Os maiores teólogos que estavam pensando a respeito da fé cristã no sentido de sociedade, fazendo teologia pública, eles eram caras completamente acadêmicos, que dialogavam com outras áreas do conhecimento, como a filosofia, mas eram escravagistas. Eles falavam de uma liberdade de um texto bíblico, falavam de um Deus libertador e de um Deus de amor, mas a própria teologia deles sustentava a escravidão no Brasil. Então, isso é importante. Eu acho que por isso que eu acho que a questão é isso, né? Quer dizer, o nosso problema de fato não são esses homens, né? O problema mesmo é a reprodução dessas teorias e principalmente as reproduções dessas teorias aos pedaços, né? Porque elas precisam ser olhadas de maneira integral, principalmente no caso desses pensadores que fizeram sistemas, né? Também tem muita essa discussão na academia, né? Até que ponto que um texto racista interfere na teoria toda? Depende, se for um pensador sistemático, interfere sim. Porque aí a concepção de ética não é dissociada da concepção antropológica. Não dá, porque são seres humanos que são éticos. Então, não dá, né? Agora, tem pensadores que não tem sistema. É só teorias fragmentadas. Aí talvez não interfira tanto, ou seja, depende, né? Mas, independente disso, o importante acho que muito menos o que está na teoria é o que ficou da teoria para nós. Então, assim, coisas que a gente encontra no texto da Antropologia do Kant, coisas que a gente encontra nos textos do Hegel, tem coisas inacreditavelmente racistas, especificamente em relação aos africanos, não tem história, não tem condição mínima de abstração, a religião não passa de feitiçaria, enfim, tem várias passagens bastante problemáticas. Elas não são, na verdade, apenas as frases do Hegel e do Kant. Elas são as frases do Ocidente. Isso é o nosso imaginário, o nosso referencial simbólico. As pessoas operam com esse tipo de frase até hoje. A gente está vendo isso no Brasil agora de forma muito forte. Então, eu acho que a nossa luta, de fato, é contra a reprodução dessas ideias, né? E isso é uma tarefa difícil, né? Bastante difícil. Na sua fala anterior, você fala um pouco sobre a questão da decolonialidade, você pensa a partir disso, e até você cita que alguns autores, né, algumas pessoas no Brasil estão lendo os filósofos decoloniais de maneira desonesta, de maneira fragmentada. O que seria esse pensamento decolonial e a decolonialidade e a descolonização? Tem alguma diferença nisso? É porque, estudando um pouco assim na internet, eu vi que tem uma diferença entre o processo da descolonização, decolonialidade, os conceitos. Então, começou, eu venho estudando há muito tempo pensadores que não eram chamados decoloniais, porque o termo não tinha sido cunhado ainda, e aí se chamava estudos subalternos, epistemologia do Sul, filosofia latino-americana, teóricos do Sul global, era assim que a gente chamava essas correntes, né? Filosofia da libertação, era isso. Aí, no início, a primeira denominação era pós-colonial. Só que o pós-colonial, ele logo se percebeu que tinha gente demais nesse pacote, que não necessariamente havia uma pauta muito definida. Então, quando começa a se falar em decolonialidade ou pensamento decolonial, fica mais fácil de diferenciar e de você conseguir um escopo para saber do que você está falando. Eu defino da seguinte forma, não vou ficar fazendo histórico aqui dos conceitos, que acho que não interessa tanto, mas como que eu tenho definido? O pensamento decolonial, ele primeiro que ele não é apenas o pensamento, ele é uma praxis, então é um conjunto de teorias e práticas, né? Um conjunto teórico-prático, que luta basicamente contra 3 formas de dominação. A dominação do capital,
as dominações coloniais e as dominações do patriarcado. E é por isso que se unem feministas, teóricas feministas, da luta antirracista, das lutas, né, enfim, para combater o racismo, e a esquerda de uma maneira geral. E que não vê essas opressões como isoladas, mas como convergentes em vários momentos, que o pessoal hoje chama de interseccionalidade. Então, você tem convergências dessas opressões. O pensamento decolonial, ele atua nisso. E tem um acréscimo que dá para a gente dar, que ele tem sentido geográfico nesse chamado sul global, que não precisa ser só sul geográfico. Basta que os povos que estejam sofrendo essas dominações passem a pensar a partir da sua realidade. A gente poderia estar falando de um pensador, sei lá, que está no Brooklyn, nos Estados Unidos, e que poderia se identificar como decolonial. Não tem problema que ele está no norte geográfico. O sul global é um conceito epistemológico. Então, hoje, dá para colocar todo mundo que está dentro dessa perspectiva como pensadores decoloniais. O que aconteceu que atrapalha um pouco a leitura é que a gente foi sacar lá atrás pensadores que não eram chamados assim. Então, por exemplo, Frantz Fanon. Eu leio Fanon há 20 anos, enfim, tem poucos textos, mas são materiais que você volta várias vezes. Agora ele é colocado como pensador decolonial. O Henrique Dussel tem uma obra vastíssima, né? Vocês devem conhecer bem, porque ele também tem uma obra muito, muito grande na teologia. Também não era chamado decolonial, né? Então é isso, assim, eu definiria dessa forma. E eu prefiro pensar na descolonização como processo. Ou seja, o pensamento decolonial tem uma tarefa, que é a descolonização, né? E aí, quando você fala em neocolonização, você já está falando da lógica do capital. Quando você fala em patriarcado, você está falando em alguma coisa anterior ao capital e às próprias práticas coloniais. Então, a tarefa é grande, e ele é um pensamento, ou esses pensadores, essas pensadoras têm isso como pauta, né? Produzem pensamento para lutar contra isso. Essa é a definição que eu uso. Muito legal. Pensando nessa questão das lutas no nosso contexto, qual que é a importância de pensar a partir da América Latina? Como que a gente, como latino-americano, pode pensar a nossa realidade e lutar contra essas opressões que são estabelecidas? Todo pensamento tem sentido geográfico, e a filosofia europeia, ela só conseguiu ser o que ela é, e aí eu vou pegar os aspectos positivos da filosofia europeia, grandes obras, grandes sistemas, grandes teorias, grandes problemas resolvidos de lá, né, enfim, porque ela sempre teve um sentido geográfico muito forte. Então eu acho que pensar a partir do território é uma condição, não há como não pensar a partir do território. É impossível, né? Então, filosofia é territorializada, sempre é. E toda a filosofia europeia é territorializada. Basta você olhar a história da filosofia que você vai encontrar o território como determinação de todas elas. Nenhuma delas foi feita, né, no mundo das ideias. Então, quando a gente pensa aqui, qual é o nosso território? Não pode ser a Itália, não pode ser a Alemanha, porque a gente, né, por mais conhecimento direto ou indireto que a gente tenha desses lugares, não é o nosso território. E, portanto, a gente não vai conseguir fazer bem se nós fazermos isso. Então, acho que a primeira questão que eu coloco é que se você quer produzir pensamento filosófico, você precisa fazer isso a partir da América Latina, porque nós estamos na América Latina, então, como condição. Pensar no território como um recurso mesmo de produção de pensamento. O segundo, e aí eu acho que não precisa necessariamente ser para todo mundo. O primeiro é para todo mundo. Não importa se estuda lógica, ética, estética. O território é esse. Portanto, você pensa usando esse território. O segundo motivo, e aí eu me enquadro nesse grupo, é que eu quero uma filosofia que transforma a realidade. Então, os problemas que nós temos, eles são problemas deste território. Então, aí eu não uso o território apenas como recurso para pensar, eu uso o território também para identificar os problemas. Então, assim, fecha o círculo, é isso, não tem como fazer de outro jeito. E é justamente quando a gente nega isso que a gente não faz filosofia. Só para, na verdade, fazer um comentário sobre a sua colocação, eu estava fazendo alguns estudos, né, da Hannah Arendt. Aí li um livro dela, depois eu fui ver uma palestra do Jonas Manuel, não sei se você conhece, é um pensador. Aí ele vai criticar o pensamento da Hannah Arendt falando justamente isso.
ela vai falar sobre a violência da questão do Holocausto, mas ela se esquece da violência na África, que já é muito anterior, a biopolítica que é feita na África é muito anterior e é mais violenta, porque ela não pensa a partir de outro lugar que não seja o contexto dela. Então, mas a questão, como que ela poderia pensar a partir de outro lugar que não é o contexto dela, né? Sim, não tem como, normal, né? Esse é o ponto, entendeu? Eu acho que a Hannah Arendt faz a tarefa dela. Porque o que ela faz? Ela faz uma filosofia política. Claro, eu tenho várias críticas também a uma série de coisas, né? Mas a Hannah Arendt foi uma autora também que eu estudei bastante. Mas é um pensamento territorializado. Ou seja, sobre o que ela teoriza? Ela teoriza sobre o Holocausto, ela teoriza sobre a violência contra os judeus, ela teoriza sobre o antissemitismo, ela teoriza sobre o inverso disso. Porque assim, eu faria uma outra pergunta. Se estivesse numa mesa, né, com ele, eu perguntaria o seguinte: o que seria um texto da Hannah Arendt sobre a violência na África, né? Eu acho que não sei se eu queria ler, não, entendeu? Porque eu acho que ela não sabe nada sobre isso, assim. Eu acho que por isso que essa questão, vocês percebem? A menos, claro, que a pessoa enuncie na teoria dela que aquela violência é a maior violência já sofrida. Aí você fala, não, peraí, né? O mundo é maior do que onde o seu campo visual alcança, né? Nesse sentido vale a crítica, né? Quando a pessoa usa a perspectiva europeia, que a gente estava falando no começo, para dizer que o mundo funciona assim. Isso ela não pode dizer, porque ela pode falar a partir até onde os olhos dela alcançam, né? Mas eu acho que a questão é justamente de assumir o que você não sabe e partir do teu território para você pensar, né? A gente tem no Brasil muitas experiências filosóficas que não dão certo justamente porque a gente tenta usar o território europeu como referência. Isso é curioso, né? E nunca fica tão bom, às vezes, quanto o que outros fizeram, porque eles usam os territórios, né, como referência. Mas é uma discussão interessante. Então, assim, eu faria uma crítica se a violência que ela enuncia é apresentada como a violência. Às vezes né, gente? Porque, assim, é o maior crime contra a humanidade. Aí você fala, não bem assim. Maior qual é esse maior, né? Quantitativo, é qualitativo, e aí sim, se você for pensar nos genocídios que acontecem, né, todos os dias, inclusive no nosso país, se for quantitativo, você prova para a Hannah Arendt rapidinho que ela tá errada, né? E como se a gente conseguisse também mensurar essa ideia do sofrimento, né? Mas, Suzy, pensando aqui dentro dessa ideia da territorialidade que você estava dizendo, dá para afirmar que essa filosofia europeia, essa filosofia norte-americana, elas são racistas? Eu creio que não, Felipe. Tem muito racista fazendo filosofia. É isso que eu te responderia. Aqui também tem, Felipe. Aqui também tem. Agora, você vai encontrar estruturalmente teorias racistas nesse período que a gente chama na filosofia de história moderna. Ali do comecinho do 16 até o comecinho do 19, você encontra muito. É o boom. Eugenia, né? Isso. Esse períodozinho, né, do que vai aí talvez pudesse pegar até um período um pouquinho maior, né, quer dizer, do finalzinho do 16 aí até o começo do 19, ele é muito esse período que chegava para esses filósofos os relatos dos viajantes. Aqueles viajantes que, inclusive, faziam os processos de colonização, né? E eles trazem umas histórias absurdas, né? Então, alimentou muito isso, né? A visão dos outros povos, ela foi construída a partir de estereótipos muito frágeis. E aí, com a arrogância, com a pretensão e com tudo que a gente sabe que já tem, né, nesses processos de colonização, criou-se um terreno perfeito. Então, assim, encontra-se muitas filosofias racistas nesse período, é muito fácil você encontrar, né? E, claro, e aí eu já estou me referindo especificamente ao racismo negro, porque também a gente poderia ampliar esse conceito de racismo, né? Você vai encontrar outros racismos ao longo da história da filosofia. Mas eu sempre insisto nisso, Felipe. Eu acho que, assim, para você acusar uma filosofia de racista, ela tem que ser sistêmica. Ela tem que ser um pensamento que foi costurado em torno de uma ideia que se fecha.
E nem toda filosofia funciona assim. Mas isso não exime o filósofo ou a filósofa desta atitude, né? Então, tem que se ler com essa atenção. Mas eu diria que não é toda, assim como nem toda filosofia europeia é eurocêntrica também, é interessante isso. Tem filosofia europeia que não é eurocêntrica, que não se acha o centro do mundo, entendeu? Só que os clássicos normalmente são eurocêntricos, assim, principalmente esses modernos. Essa visão, né, e acaba atravessando a formação da gente nas faculdades, né? São escolhas que foram sendo feitas, né? Isso já poderia ter mudado, mas não mudou. Pensando nessa questão de uma filosofia não europeia, talvez no combate ao racismo no campo filosófico, o que seria o termo necropolítica, que está sendo muito discutido nos últimos anos no Brasil? O necropolítica ele é um conceito do campo da filosofia política. Então, ele é um conceito que eu definiria ele da seguinte maneira para vocês. Você pensar em ações articuladas ou inarticuladas do Estado, ou políticas articuladas ou inarticuladas do Estado, ou de grandes corporações também, ou de grupos que têm poder, enfim, algum poder, né, que pode levar a extermínio. Isso aparece como forma de gestão da morte, ou seja, a necropolítica ela é um grupo estatal ou não, que faz a gestão da morte. Ou seja, quando você vai fazer uma gestão da população, você faz a partir da morte. E aí o elemento racial ele é muito importante, porque a raça, a ideia de raça e consequentemente o racismo funciona como uma espécie de dispositivo para regular esse processo. Então, esse conceito de necropolítica ele é uma variação do conceito de biopolítica, né? O próprio Bembe que o forjou faz essa referência, né, ao Michel Foucault, mas ele é mais que a biopolítica, porque a biopolítica ela seria uma forma de governamentalidade das populações, não necessariamente para a morte. A necropolítica, como o próprio nome diz, é para a morte. Agora, tem formas de pensar isso, que seria, não é só você cometer genocídios ou o extermínio, ou aniquilar uma população. Pode ser também por deixar morrer. E disso, aí quando a gente pensa numa necropolítica aplicada aos nossos países periféricos, né, seja latino-americanos ou mesmo o caso do Brasil, a necropolítica opera muito no deixar morrer. Ou seja, não necessariamente você comete um genocídio contra toda a população, pode ser que você cometa um genocídio para uma parte da população, que acontece no geral no Brasil, mas você comete um genocídio que fica invisível por deixar morrer. Porque você, por exemplo, não oferece saneamento básico para metade da população brasileira. Então, assim, a necropolítica ela opera com isso, com matar ou deixar morrer. Mas são ações articuladas de Estado ou de grupos em relação à população. Acho que o conceito voltou com tanta força agora, porque a gente está vivendo situações inimagináveis e estamos com pouco repertório político para lidar com elas. Mas é um conceito que pouca gente sabe, mas o texto Necropolítica do Bembe ele é de 2003. O ensaio tem quase 20 anos já. Só que agora, nos últimos tempos, é que ele ganhou força. A gente está lendo os africanos, que é uma coisa muito boa, e o texto chegou, né? Foi traduzido, enfim, não sei exatamente quando foi traduzido, mas nos últimos anos chegou. Não, e é bom que tenha chegado, né? Mas você está falando dele aí, e eu queria até que você dissesse pra gente um pouquinho mais sobre essa ideia, quem é o Achille Mbembe, como é que você descobriu ele no universo acadêmico, qual a importância que ele tem para a gente repensar esse momento que a gente vive hoje. Então, eu fiquei muitos anos, enquanto eu fui fazendo minha formação clássica na filosofia, mestrado, doutorado, fui estudando, enfim, os autores da filosofia mais clássica, até por uma questão de formação mesmo e de trabalho e tudo mais. Eu fui fazendo essa formação lateral, mas a primeira leva foi toda latino-americana. Depois de passar mais ou menos uns 10 anos, e aí tem vários colegas que fizeram isso junto comigo,
a gente, não que tinha lido tudo dos latino-americanos, claro, porque a produção é imensa, mas assim, pelo menos já conhecia o suficiente, a gente começou a falar, e a África, né? Isso foi há uns 10 anos, mais ou menos, 10, 12 anos. E aí, o primeiro que a gente começou a ler foi o Frantz Fanon, então assim, pelas pesquisas mesmo, consultando pesquisadores que estudavam, já naquela época não podia nem se falar em filosofia africana, já também não se falava em filosofia latino-americana, a resposta era sempre a mesma, isso não existe, né? Mas a gente insistia. Então foi mais ou menos nesse momento, há uns 10, 12 anos, e o primeiro texto que eu tive contato foi esse mesmo da necropolítica, que é um ensaio, na verdade um artigo, né, que o Bembe escreve. E aí depois, alguns anos depois, aí agora já mais recentemente, ele escreve a Crítica da Razão Negra, que na verdade eu considero a grande obra do Achille Bembe. É um texto, assim, incontornável, acho que todo mundo tem que ler hoje. Uma das principais obras que a gente tem, eu considero na filosofia. E aí o Crítica da Razão Negra me fez ler uma série de outras coisas dele, porque como eu já vinha, inclusive, de uma formação que sempre fui muito atravessada pelos estudos do Kant, quando eu vi Crítica da Razão Negra, eu falei, deixa eu dar uma olhada para ver o que é isso aí. E o Bembe, ele faz um trabalho acadêmico, né? Ele é um filósofo acadêmico, enfim, não sei onde ele está trabalhando agora, mas durante muito tempo foi professor numa universidade na África do Sul, tem várias experiências acadêmicas. Ele é um filósofo que conhece bem a tradição da filosofia, então ele estuda Agamben, ele estuda Foucault, ele conhece Hegel, ele tem essa formação, enfim, muito parecida, né, com a formação que a gente tem aqui, mas ele mobiliza esses autores e esses conceitos para pensar nos problemas que o afetaram. Então, assim, como alguém que esteve muito tempo na África do Sul, ele conhece muito bem o apartheid e a partir daí ele tem condições de pensar na necropolítica, certamente com essa questão que eu estava falando antes, né, da territorialidade. O Foucault não poderia ter falado disso, falou de biopolítica, tinha que ser o Bembe para falar de necropolítica, né? Mas hoje hoje, infelizmente, com o acesso que a gente tem pela internet, tem uma infinidade, né, de pensadores e pensadoras africanas ou afro-brasileiras ou da diáspora, então assim, uma produção muito, muito, muito rica. E o Achille Bembe acabou conseguindo, né, essa popularidade. Acho que assim, no Brasil o Foucault é muito estudado, então o pessoal também acho que conseguiu dialogar mais, né, porque identifica um pouco dessa tradição, mas é um pensamento autônomo. E na Crítica da Razão Negra tem uma discussão filosófica, metafísica até, sobre raça, que é genial. Então, livro importantíssimo. Como é que você pensa que você até começou falando sobre essa ideia da biopolítica, né, que a gente já tinha visto por aqui, alguma coisa mais forte assim na academia, mas como é que você trabalha a ideia, por exemplo, do que ele vai falar, né, o Achille Bembe, com as coisas que a gente vive aqui no Brasil, nessa ideia do racismo estruturado, nessa ideia do genocídio dessa juventude nossa negra? Como é que você acha que essa obra dele se relaciona com esse nosso pano de fundo brasileiro, né? Eu tenho falado o seguinte, Felipe, é preciso escrever a necropolítica brasileira, a nossa produção nesse sentido. Eu acho que ela vai ser, do ponto de vista formal, ela vai ser parecida com o que o Bembe ensaiou nesse texto. Ou seja, o ensaio que ele fez sobre necropolítica poderia ficar formalmente parecido com o que a gente produziria aqui. Mas o resultado seria bem diferente. Porque a gente tem, por exemplo, ele usa no necropolítica um modelo que seria o modelo máximo da implantação da necropolítica, que é o caso de Israel contra a Palestina. Ele pega isso como caso. Ele usa a África também, mas o principal caso é Israel contra a Palestina. E ele descreve o que Israel faz contra os palestinos.
Na descrição, quando ele fala da destruição das casas, dos canais de comunicação, dos símbolos culturais, ele descreve como que a necropolítica opera naquele espaço. A gente aqui no Brasil precisa descrever como acontece a necropolítica aqui. Primeiro, porque a nossa situação ela é extremamente mais complexa. Segundo, porque ela opera, como eu falei, né? Ela não opera só na base do extermínio, ela opera na base do extermínio. A gente vê o genocídio da juventude negra é uma operação direta do extermínio, mas ela opera também na base do deixar morrer, que é, por exemplo, o que a gente está vendo agora na pandemia da Covid. Você só deixa morrer, entendeu? Você não oferece recurso, as pessoas não têm casa, então você joga elas para a morte na rua, mas não é você que está exterminando ninguém. Você simplesmente deixa morrer, né? Então, o Bembe, com esse texto, ele dá uma forma. Eu sempre tenho falado isso para os alunos. É como se fosse uma forma de bolo. Então, a gente precisaria fazer a nossa descrição aqui a partir dessa realidade. Assim, daria para desenhar, por exemplo, como que as milícias operam no Rio de Janeiro com a necropolítica. Daria para a gente falar dessa ação de Estado, necropolítica, que também não começa no Bolsonaro, ou seja, tem uma estrutura de Estado, né, que sempre foi opressora, por mais que a gente tenha tido governos anteriores que não se compara, né, ao que está acontecendo agora, a estrutura do extermínio de comunidades nunca acabou no Brasil. Então, assim, formalmente, a forminha tá pronta, mas a gente tem produção teórica para fazer, para descrever. Mas se aplica totalmente bem, assim, acho que é um conceito-chave que cumpre a tarefa filosófica, né? O conceito filosófico tem essa função mesmo, ajudar a gente a dar uma organizada, né? Naquilo que está acontecendo. Então é um conceito interessante, acho que ele tem valor. Não sei se explica tudo, né? Mas ajuda a gente a entender a ação do Estado. Nessa quarentena, nesse período, né, que a gente está vivendo agora de quarentena, acho que ficou bem evidente que é um conceito muito forte, né? Do como que você pode acabar com uma população inteira rapidamente, né? Porque o Estado opera dessa forma, né? Esses são os princípios, é o imperativo de morte, né? O Bembe fala, você cria mundo de morte. E dentro dessa ideia, como que a gente vai pensando desse Estado, assim que você estava dizendo? Porque a gente até conversou com um rapaz que chama Jackson Augusto, falando sobre negritude dentro do campo evangélico, e a gente fez ali uma memória sobre as ideias de eugenia contidas desde a Constituição de 34. Então, a gente vai percebendo que nessa linha do tempo do Brasil, da colônia até agora, nunca houve, de fato, um processo, entre aspas, assim, decolonial, né? A gente está sempre pensando na lógica da senzala, alguma coisa nesse sentido. A gente nunca conseguiu romper com isso. Você, aí, assim, fazendo até uma brincadeira lá com o termo do Kierkegaard, mas você consegue imaginar ou pensar que o acesso a esse tipo de conteúdo, a esse tipo de conceito como o da necropolítica, poderia fazer a gente dar esse salto no escuro, assim, dessa ideia colonial, de tentar romper com essas estruturas de racismo, alguma coisa nesse sentido? Ou você não? Você tem uma visão mais pessimista da construção da sociedade? Felipe, eu acho assim, eu tenho uma visão, eu ainda tenho muito otimismo, mas eu não confio que conceitos vão mudar nada. Eu acho que, apesar de ser filósofo, né? Eu acho que assim, eu sou muito otimista na nossa capacidade de criar formas de viver de outras maneiras. Mas eu acho que essas formas, elas vão ser concretas na reconstrução de laços, de vínculo, e a gente vai ter que inventar alguma outra coisa, de formas de convivência. O conceito, ele ajuda no diagnóstico, ele não ajuda a resolver o problema. E isso é um grande problema, assim, porque a gente precisa diagnosticar. Se você não diagnostica, você nem sabe onde é que está o problema, né? Só que a gente também não resolve o problema só com diagnóstico. Então, eu vejo o conceito filosófico como se fosse, por exemplo, quando você vai ao médico, você está com problema de saúde, você vai ao médico, ele te pede vários exames. Aí você vai no laboratório e você sai de lá com vários resultados. Qual é o seu problema? Bom, a filosofia vai até aí.
ela te descreve, ela te escancara, ela abre para você, fala, olha isso aqui. Você está achando que você está num sistema democrático? Você está num mundo de morte. Você está elegendo alguém que acha que pode escolher com quem vai viver. O genocida é esse cara, né? O genocida é o cara que presume que ele pode escolher quem vai viver e quem vai morrer. Então, o que você faz? Você diagnostica. Agora, o diagnóstico para a resolução de problema, o conceito não resolve, né? E eu acho também, Felipe, que se resolvesse, a gente já tinha mudado. E a gente tem teorias e conceitos fabulosos, assim, para muita coisa. Então, eu acho que é parte, mas não é, a solução toda não está por aí. É por isso que esse momento está me preocupando muito, porque o isolamento, ele é tudo que a gente não precisa agora, né? A gente precisa de fortalecimento de laço social, de criação de vínculo. Eu acredito nisso. Eu acho que qualquer coisa que a gente vai inventar vai ter que surgir daí. Então, o conceito é esse momento do, olha só, o lugar que você está. Agora, o que você vai fazer? Né? Então, parece que a tarefa ela é multifacetada, ela precisa de muitos agentes diferentes e em conjunto. Eu ainda guardo um otimismo. Acho que se eu não fosse mais otimista, já tinha desistido, mas não tenho muita confiança nos conceitos não, Felipe. Acho que a realidade material é muito dura, né? Pra gente achar que vai resolver. E só para complementar, me preocupa também muito a satisfação que as pessoas têm com as teorias, assim, porque você vê na academia, as pessoas leem os livros, elas ficam satisfeitas, como se a resposta que está lá fosse o que elas estivessem procurando, só que aquela resposta é só teórica, né? Ela é só uma resposta teórica. Então, assim, eu termino um livro do Bem, eu falo, e aí, o que a gente vai fazer, né? Meu problema continua igualzinho, na verdade ele fica bem maior até, né? Ele fica maior, então acho que esse é um ponto que a gente precisaria enfrentar seriamente. Gosto muito dessa sua fala que o conceito não é suficiente, a gente tem que ter que buscar outras alternativas, porque em vários campos, né, do conhecimento, do saber, assim, principalmente das ciências humanas, a gente desenvolve essas teorias de análise do mundo para poder identificar quais são os nossos problemas e por que eles existem. Tem um amigo nosso, meio do Felipe Gibran aqui, que chama Felipe dos Anjos. Ele desenvolveu uma tese de mestrado chamada Biopolítica do Sacrifício, e nessa tese ele vai argumentar que o problema do bolsonarismo, o problema da violência contra os corpos negros que são mortos no Brasil, eles sempre são sustentados por um discurso teológico. Então, uma mentalidade religiosa que tem na sua narrativa o sacrifício de pessoas, o sacrifício do seu próprio Deus, vai criando um inconsciente coletivo de que o sacrifício é uma coisa boa. Beleza, aí esse sacrifício, ele justifica o sacrifício de pessoas, aí isso vai ser desenvolvido por uma necropolítica, mas e fazer o quê? Essa é a pergunta que o Felipe dos Anjos, que é o nosso amigo que escreveu o mestrado, fala. O que nós vamos fazer com isso? A gente identificou esse problema, a gente sabe que esse governo atual do Bolsonaro é sustentado por um discurso teológico, que a gente sabe de onde vem, sabe para que ele serve, mas o que fazer? E aí, quando você citou a questão da pandemia, eu tenho discutido isso com vários amigos, que a sorte do Bolsonaro, não sei se é sorte, é que a gente está vivendo uma pandemia, porque ele só está cometendo esse tanto de absurdo que ele está cometendo, porque a gente não tem força e mobilidade para fazer absolutamente nada. Como a gente está confinado em casa, ele está com uma liberdade de ir contra professores, está com uma liberdade de ameaçar o STF, ameaçar as instâncias superiores, e a gente está, inerte. O Bolsonaro ganhou essa pandemia de presente, né? Acho que, assim, é triste falar isso, né? Mas ela veio uma confluência assustadora, né? Para planos inacreditavelmente torpes e cruéis, né? É isso, gente. Se o Brasil... o Felipe estava falando sobre a gente não ter se livrado, né, da colônia. Sim, a gente não se livrou em nada da colônia, né? Eu sempre falo, o Brasil é um navio negreiro, né? A nossa estrutura, ela é escravocrata, nossa topografia é escravocrata, as relações entre as pessoas é escravocrata. E a gente teve 130 e poucos anos aí para se livrar, pelo menos minimamente disso, e não conseguiu se livrar absolutamente nada. A gente só
reforçou essa estrutura, né? Essa é a grande pedra de toque para você entender ou interpretar o Brasil. E a gente vendo as consequências de não ter lidado com isso, né? De não ter lidado com a nossa memória, de não ter pensado no que é isso, esse lugar onde a gente habita. E no fim virou essa topografia da crueldade agora, que é o que a gente vê em todos os lugares. É muito triste o que a gente está vivendo. Eu não sei, assim, eu não sei quanto tempo se resiste em isolamento, né? Porque a política se faz entre os corpos, né? Se faz com as pessoas de fato juntas. Então, me preocupa muito essa política só das redes sociais, política de sofá, sabe? Me preocupa também que a esquerda se acostume com isso, né? Que ache que isso é viável, que ache que isso vai resolver os problemas, porque tem uma direita que ganha muita coisa nesse espaço, né, das redes sociais, então já tem muita gente da esquerda achando que também talvez esse seja o espaço de disputa, mas o mundo não acontece nesse lugar, né? As pessoas vivem numa realidade bastante distinta dessa, então a gente já tinha muitos problemas para resolver e a gente conseguiu aumentar eles exponencialmente nos últimos meses. Suzy, primeiro a gente vai caminhando aqui para o nosso encerramento e quero te agradecer porque o papo tá maravilhoso. Mas eu queria te fazer uma pergunta assim, isso parece que vem sendo um movimento mundialmente dizendo, mas no Brasil a gente percebe isso com uma força maior, que é a ideia que a gente vai percebendo que o espaço das ciências humanas, que esse espaço do parlatório, que esse espaço do diálogo, do pensamento, ele vai diminuindo e cada vez mais nós vamos vendo as escolas trocando filosofia, sociologia por robótica, tecnologia da informação, né? Essa nossa sociedade do tecnicismo e tudo mais. Aqui a gente viu uma reforma do Ministério da Educação ridícula, retirando a sociologia, a filosofia da grade obrigatória, né, de alguns cursos. Você, como essa expertise, assim, né, como essa expert na área, como é que você vai percebendo esse enxugamento das ciências assim, humanas? Como é que você vai percebendo isso? E se isso, de fato, é um reflexo desse mundo que a gente vive a partir da ignorância, né? Nós estamos falando de terraplanista, né? Que eu imaginava que isso não fosse possível, né? Ou se é o contrário, né? Se é a galinha o ovo ou se é o ovo ou a galinha. Então, é complicado, né, Felipe? Porque assim, a gente eu já vi a filosofia entrar e sair como obrigatória da rede da educação básica diversas vezes, né? Ela, na último momento de entrada aí foi relativamente curto, enfim, ela está ainda na escola, mas ela não como disciplina obrigatória, enfim, todas essas complexidades aí da maneira também como que a lei depois se aplica, né, no cotidiano da escola, enfim, mas ela está presente de alguma maneira, a sociologia também, como disciplina e tudo mais, mas a gente vinha numa luta constante para a presença dessas áreas na educação básica, às vezes nem tanto, Felipe, pelo papel que elas cumprem na educação básica, porque as coisas são muito complexas, né, na rede pública de ensino. E também a gente não pode ser ingênuo, né, de achar que é a filosofia que leva à criticidade. Tem muitas formas de produzir criticidade na educação, mas a presença dessas áreas para possibilitar que os jovens possam estudar essas áreas no futuro. Porque, na verdade, acho que a grande questão é garantir a presença da física, da química, da filosofia, da sociologia, porque senão o jovem nem sabe que ele pode fazer aquilo depois. Ou seja, ele nem tem conhecimento que aquela área existe. O ponto é que você precisa criação de horizonte, né? Quando você tem um professor de física, não importa se ele vai ficar 6 meses na escola. Se ele for formado em física e ele consegue fazer um trabalho legal, de fato o aluno da educação básica vai aprender muito pouco de física, porque é pouco tempo, mas abre um horizonte. E isso disso que a gente está falando, né? De construção de subjetividade, de construção de vida, de projeto. O problema é que, assim, a gente vem numa briga muito grande em relação a isso, e hoje nossa briga está muito menor, Felipe. A gente está lutando pela ciência de maneira geral. A gente não está nem lutando pela filosofia ou pelas ciências humanas. O nível baixou muito, entendeu? Como filósofa, a gente adora fazer crítica à ciência, entendeu? Eu parei, Felipe.
não faço mais uma crítica à ciência agora, porque não dá, entendeu? Não é hora para criticar a ciência, porque a gente sempre criticava, né, pretensão de neutralidade, né, enfim, a rigidez metodológica, mil coisas, né? Esquece isso, entendeu? O nível baixou muito. Agora, se você consegue na escola uma abordagem científica positivista, você está agradecendo, porque pelo menos tem alguém lá criando o mínimo de cenário para você poder, enfim, fazer alguma crítica depois. Então, eu lamento muito, a gente chegou num ponto que você tem que defender a leitura, né? Você tem que defender essa onda agora de educação remota, educação à distância. Tá cheio de professor achando que tudo bem você ensinar por WhatsApp, você conversa com o WhatsApp pelos alunos e o curso está dado. Então, assim, o nível baixou muito, sabe? A pauta foi muito rebaixada, né? Então, por isso que eu digo que a luta vai ser bastante... A gente vai ter que fazer a luta pelo conhecimento, assim. Essa vai ser a grande questão, né? Desse ano de 2020 e do que vem pela frente. Eu sou suspeito para falar sobre isso, porque eu gosto muito desse ambiente virtual, dessa coisa. Mas acho que esse lance das mídias sociais e essa ideia de que todo mundo tem esse... de fato tem, mas de que todo mundo é obrigado a entender sobre tudo, dar o palpite sobre tudo, faz a gente pensar que a gente sabe sobre tudo, né? Eu dei aula por um tempo para os alunos de 11, 12 anos, né? Que são do 5º, 6º, no máximo ali do 7º ano, e eu ouvia um aluno falar comigo, né, em sala de aula, que aquilo era a minha opinião. Eu falei assim, eu não acredito que eu tô vivenciando isso em sala de aula, você falando sobre um conteúdo e o aluno dizendo, não, mas isso é a sua opinião, né, professor? Aí você pensa, pô, acabou tudo, vamos esperar um meteoro, sabe? Vamos ver se destrói a gente igual, sei lá, não tem condição. É complicado, Felipe, porque assim, acrescentaram-se muitas formas de comunicação na nossa vida, elas são ótimas, só que a maneira como você se apropria de uma teoria não mudou. Então, assim, você não vai conseguir se apropriar de uma teoria com o post do Facebook, não dá. Não tem jeito. Lá no post do Facebook, você se apropria de outras formas de comunicação, que são importantes para o mundo de hoje também. O problema é que as pessoas trocaram uma coisa pela outra. Então, essa coisa plebiscitária das redes, como você está falando, né, então, tudo é opinião, você diz o que você pensa, e você diz o que você pensa também não precisa estar baseado em coisíssima nenhuma, né, porque é um reino da opinião. Então, assim, isso é um processo muito complicado, é uma coisa que a gente vai precisar discutir. E as pessoas não estão preparadas para discutir isso, porque, assim, qualquer crítica que se faz à tecnologia, e eu acho que esse momento agora que a gente está vivendo, agora que não está dando para falar sobre esse assunto mesmo, é visto como reacionário, como tecnofóbico e tudo mais. E, na verdade, o ponto não é esse. Assim, eu acho que a questão é a gente avaliar os limites, né, do que está posto, as coisas que são positivas nas redes e as que são desastrosas também, né? E é isso, assim. Mas acho que para o processo de educação é problemático, porque, na verdade, surgiram novas coisas ótimas. Agora, falar, eu posso me comunicar com os meus alunos pelo WhatsApp e eu organizo melhor o dia da tarefa. Ok, mas isso não significa que ele não precisa ler mais um livro, né? O WhatsApp não tem como dar isso para ele. Assim como o livro não tinha como facilitar a organização da tarefa. São ferramentas distintas para objetivos distintos também, né? Mas é complicado. Eu não tenho, Felipe, não tenho Facebook, não tenho WhatsApp, como eu contei para você no e-mail. E já virou militância já. Mas eu não sou tecnofóbica, adoro tecnologia. Só que eu tenho algumas desconfianças das tecnologias de comunicação, da forma como elas são usadas. Mas eu adoro tecnologia, eu adoro internet, por exemplo. Sim, mas você não sofre muito bullying? Totalmente. Agora o pessoal tá ficando mais assim, digamos que com inveja, né? De eu não ter WhatsApp. Fala isso, Silvia, que bom, melhor coisa que você faz, o pessoal fala. Mas já sofri muito, as pessoas falaram muitas vezes, assim, não dá, desse jeito não dá. Eu falava, dá sim. Não, eu juro pra você, quando você me respondeu falando que não tinha um WhatsApp, eu fiquei pensando assim, como que ela vive? Eu vivo muito bem, Felipe, todo mundo me acha. Quando a gente não estava em quarentena, o pessoal falava assim,
Mas como que eu te acho? Eu falo, bate lá em casa, me liga ou vem na minha sala. Tô aí, eu trabalho o tempo todo, todo mundo, é fácil me achar. Me escreve, eu respondo e-mail também. Verdade. Tá vendo? Verdade. Gente, nós vamos chegando aqui ao final do nosso papo maravilhoso com a Suzy. Quero agradecer aqui a participação e quero lembrar vocês que esse nosso bate-papo, esse nosso portal de conteúdo, o Reine Pessoa, ele é um oferecimento da editora Recriar e da Faculdade Unida, que tem nos apoiado e feito com que a gente consiga aqui se manter de pé. Se você gostou desse episódio, eu queria te pedir para, de repente, você compartilhar, ajudar esse conteúdo a chegar a mais gente. Deixa também aí nos comentários as suas dúvidas, as suas críticas, os seus elogios, as suas considerações. A gente faz questão de olhar uma a uma, responder a cada uma delas. E se você quiser fazer parte desse grupo de pessoas que ajuda esse nosso portal a ficar de pé, entra aí no www.apoia.se/ORP e nos paga um cafezinho, nos ajude a manter aqui esse portal. Suzy, quero te agradecer e mais uma vez muito feliz por toda essa gentileza, por esse bate-papo gostoso, e quero passar a bola para você aí, para você fazer a sua despedida aí para esse mundo de gente que escuta a gente. Só agradecer vocês, gente. Foi um ótimo fim de dia poder conversar com vocês, principalmente sobre esses temas. Agradeço muito o convite, parabenizo vocês também pelo trabalho. Espero que vocês consigam replicar para muita gente. Essa é a grande vantagem das redes sociais, né? Não tem só coisas negativas, tem essa possibilidade de várias pessoas poderem escutar a gente, é muito bom. Só tenho a agradecer e espero que a gente possa se ver pessoalmente no futuro. Muito obrigado, Suzy. Muito obrigado, Gibran. Esse bate-papo foi muito legal. Muito obrigado a vocês que estão nos ouvindo. Esse foi mais um ORPcast, simples, mas revolucionário. Eu me sinto tão esperto, é fato. Às vezes sou tão invisível. Quando ninguém vê, eu pago pato. Mas quando olham, eu... O podcast foi editado por Felipe Bulbarelli.